Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, já estamos de regresso para mais uma edição do Igreja Açores. Hoje conversaremos com Anabela Borba, presidente da Cáritas dos Açores. Mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana neste Dia Diocesano da Juventude. A Diocese de Angra celebra o Dia Diocesano da Juventude em todas as ilhas. Este ano com a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, no horizonte. Na Ouvidoria das Flores, o dia foi antecipado para o sábado por sugestão dos jovens da ilha. Somos poucos aqui na ilha, a grande parte da malta está direcionada para o desporto, de maneira que amanhã nós vimos que era um bocado impossível durante o dia reunirmos esta malta toda. E então a iniciativa partiu da parte deles que se fizesse uma vigília de oração ao estilo de Tezé, na matriz de Santa Cruz, e vamos marcar o dia ao fim do dia. Vamos marcar o dia ao fim do dia com este momento de oração. Eles também, nas suas campanhas de angariação de fundos para as Jornadas Mundiais da Juventude, propuseram que se fizesse um jantar de ação de graças, aberto à comunidade, também com o objetivo, claro, de angariar fundos e marcar também assim de véspera este Dia Mundial da Juventude numa interação entre os jovens e os adultos. Em Santa Maria, o dia vai ser celebrado na paróquia de Santa Bárbara com um programa que inclui um trilho, diz o padre Carlos Espírito Santo. Iremos celebrar uma celebração de ilha, a nível de ilha, na paróquia de Santa Bárbara, e está a ser orientada pelos escuteiros de Santa Bárbara, o grupamento, em colaboração com a Pastoral Juvenil, em colaboração com o outro agrupamento, com as catequeses. Então, será uma celebração na Igreja Paroquial de Santa Bárbara. Depois iremos fazer um trilho até a Igreja do Norte, a Ermida do Norte, onde tem a imagem da Senhora de Lourdes. E o tema este ano é Maria levantou-se e pôs-se a caminho, então vamos fazer um trilho, onde durante esse trilho terá mensagens, reflexões, para até lá fazermos isso. Na Ilha Terceira, o Dia Diocesano da Juventude arrancou na paróquia do Raminho, com uma vigília. Há também concurso de talentos solidário, diz o padre Hélder Miranda Alexandre. Hoje nós vamos reunir-nos primeiramente numa vigília de oração no Raminho, na Igreja do Raminho, com a iniciativa e a colaboração do grupo de jovens Uma Mão Amiga daquela paróquia, e começaremos assim essa jornada, este momento forte de oração. Depois no dia estaremos na Casa da Ribeira, com a animação do grupo de jovens, Grito Jovem, dali daquela comunidade, em que teremos um programa de acolhimento, de ensaio de cantos, depois a Eucaristia celebrada em frente à Igreja Paroquial, e durante a tarde um momento de convívio com jogos e terminando com um concurso de canto, de bailado ou de dança ou de teatros que os jovens vão apresentar, e depois dar-se-á no final do dia vão recolher donativos em favor dos leprosos. Portanto, aquilo que o grupo de jovens quis promover foi que todos dessem uma colaboração com o sentido de ajudar a quem mais sofre. Em São Miguel, o dia vai ser celebrado na Ouvidoria da Ribeira Grande por sugestão do Comitê Organizador. A paróquia da Ribeirinha promove diversas iniciativas, garante o padre Vítor Medeiros. Decidimos fazer diversas atividades de dinâmicas do grupo e também de animação da fé. Haverá jogos, e os jogos com uma vertente de convívio, mas também com uma vertente de conhecimento da realidade da jornada, com o contacto da Bíblia, com o contacto de um sentido de atenção ao outro. Haverá um momento com uma catequese, a partir de um testemunho de um cristão que em poucos minutos fala realmente como deve ser o testemunho cristão também, qualquer adulto na fé, mas que vem ao encontro daquilo que é também o testemunho jovem. Depois também vamos ter um momento de meditação, de espiritualidade, de adoração ao Santíssimo, no qual fomos nos basear num movimento europeu de adoração ao Santíssimo, que é o Night Fever,
que é no centro de uma cidade há a exposição do Santíssimo e jovens ou adultos da comunidade que acolhe este encontro vai para o centro da cidade e distribui ou convida as pessoas, os transeuntes, com uma oração, com uma vela, e convida a entrar na igreja para um momento de espiritualidade, seja crente ou não. E então, nós, pegando nesta ideia, vamos ter também uma meia hora de adoração Santíssimo, guiada. Haverá um grupo que irá, como pus em voz off, orientar com cântico, com uma meditação muito pacífica, com uma melodia musical sempre muito calma, para que se possa meditar pessoalmente. Cada jovem depois é convidado, então, a acender a sua luz, a sua vela como sinal de paz diante do Senhor, depois de ter feito a sua oração, e também aí haverá um momento de encontro, de reconciliação, se o desejar fazer. Então, é obrigatório, se no momento da adoração, ou se sentir necessidade de desabafar, falar com o padre, confessar, haverá essa hipótese também, e depois teremos o encerramento da tarde com a Eucaristia, que é presidida pelo administrador diocesano, o Conde Heller Fonseca, que estará connosco. O Dia Diocesano da Juventude, celebrado em todas as ouvidorias da Diocese de Angra. A Jornada Mundial da Juventude é celebrada este ano nas Dioceses Católicas a 20 de novembro, na solenidade litúrgica de Cristo Rei, o último domingo do ano litúrgico. O administrador diocesano fez 7 novas nomeações de ofícios pastorais na Diocese de Angra. Uma delas é a ida do jovem sacerdote Aurélio Sousa para a Ilha do Corvo, de vigário paroquial no Faial a ouvidor do Corvo. O desafio é grande em todas as dimensões, admite o neo-sacerdote. Uma grande surpresa, não é? Ou seja, eu estava aqui envolvido neste meio quase de cidade, não é? Aqui de Matriz, Flamengo, depois Salão, é que ficaria mais fora de cidade. E quando o senhor administrador me pede este serviço, de facto foi com surpresa que eu recebi. Mas foi também na linha daquilo que é a disponibilidade sacerdotal ou vocacional, que eu penso que é necessária, de nós nos deixarmos embarcar por aquilo que são os planos de Deus, que muitas vezes são muito diferentes dos nossos, e neste caso a ida para o Corvo não era um plano meu, mas pronto, foi um plano de Deus e respeito com muito gosto. É não a expectativa de surpresa, que quando recebi a nomeação dada pelo senhor administrador, mas também de confiança no senhor, porque ele é que rege, acima de tudo, ele é que rege isto, e veio neste sentido de confiança, de que estarei à altura do desafio que o senhor me colocou nas mãos. Administrador paroquial da Matriz, de Nossa Senhora dos Milagres, ouvidor por inerência de cargo e capelão da Santa Casa da Misericórdia do Corvo. Mas há mais novidades nas nomeações para ofícios pastorais, Carmo Rodeia. Além do sacerdote do Corvo, na Horta também haverá uma mudança com o padre Sérgio Mendonça a ser nomeado administrador paroquial da paróquia de Nossa Senhora do Socorro no Salão, acumulando com os outros ofícios já assumidos, nomeadamente como pároco da Conceição, também no Faial. Na ouvidoria da Graciosa, o padre João Paulo Brasil é nomeado vigário paroquial do Curato de Nossa Senhora da Vitória, na paróquia da Guadalupe, e capelão das Santas Casas da Misericórdia de Santa Cruz e da Praia, acumulando com a função de docente da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, deixando por seu lado a paróquia de São Mateus da Praia. Ainda na Graciosa, o padre Júlio Alexandre Rocha é nomeado administrador paroquial de São Mateus da Praia e vigário paroquial de Santa Quitéria da Fonte, acumulando com os restantes ofícios, nomeadamente o de ouvidor da Graciosa. Em São Jorge, o padre Sandro Costa é nomeado capelão da Casa de Repouso João Inácio de Sousa, na paróquia da Matriz das Velas, para além das paróquias que já tinha. Em Angra, o padre Duarte Gonçalves Rosa é nomeado capelão do recolhimento de São Gonçalo e reitor da Igreja de São Gonçalo, lugar ocupado até agora pelo padre Vasco Parreira, que pediu a renúncia por motivos de saúde. Em Ponta Delgada, o padre Hélio Soares é nomeado capelão do lar Luís Soares de Sousa, acumulando com
com a paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, a matriz das capelas, e do Curato da Conceição, também nesta ouvidoria. Finalmente, na ouvidoria da povoação, o padre André Rezendes é nomeado ouvidor da povoação, acumulando com as paróquias que já vinha acompanhando, nomeadamente na Lomba do Loução e Água Retorta. Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores. Decorrem nas Ilhas Terceira e Pico as 11ª Jornadas Bíblicas nos dias 20 e 21 de novembro e a 27 e 28 de fevereiro, respectivamente. A arte do evangelista Marcos é o tema sobre o qual se vai debruçar o padre Teodoro Medeiros. A primeira conferência falará do caminho dos discípulos no Evangelho de Marcos, que é um evangelho muito moderno, ao mesmo tempo que é um texto sagrado. Pois só no dia é que vamos explicar um pouco melhor estas características do evangelho, mas já há uma estratégia de apresentar os discípulos, aqueles que historicamente estiveram ao lado de Jesus, e que nos ajuda a nós a colocarmos-nos na situação deles e, ao mesmo tempo, a aprendermos, a insistirmos no poder da oração, que tipo de oração é que Jesus apresenta aos seus discípulos, que tipo de problemas é que a oração resolve e que relação é que tem com a fé. Portanto, penso que será muito interessante para cada um de nós. No segundo encontro será abordado o mistério do Evangelho de Marcos. É uma característica de Jesus neste Evangelho muito mais acentuada do que nos outros Evangelhos sinóticos, que sempre que Jesus faz alguma ação milagrosa ou sempre que alguém fala sobre Jesus, imediatamente Jesus repreende, manda calar ou pede que não digam a ninguém aquilo que viram. É algo que tem desde há muitos anos intrigado todos os estudiosos, e nós vamos delinear uma hipótese de resposta que está dentro do próprio Evangelho. O Evangelho responde a si mesmo. As 11ª Jornadas Bíblicas acontecem a 21 e 22 de novembro na paróquia do Porto Judeu, pelas 20 horas. As jornadas não se estendem este ano à Ilha do Faial por indisponibilidade de agenda. As mesmas temáticas voltam a ser abordadas em fevereiro no Santuário do Senhor Bom Jesus, em São Mateus do Pico. Ser discípulo em comunidade é o tema que será abordado no Retiro de Catequistas que acontece no próximo sábado, 26 de novembro, na Ilha Terceira. O encontro anual terá lugar na Casa do Povo do Cabo da Praia e pretende abordar a nova proposta do Secretariado Nacional da Educação Cristã para 2023. Diz o diretor do Serviço Diocesano da Catequese, Padre Igor Oliveira. Já se fazia este tipo de retiro, mas já há algum tempo que não nos juntávamos todos. É mais um momento para podermos refletir, porque eles pediram, neste caso, porque sentem necessidade de momentos de espiritualidade, onde nós também vamos colocar alguns aspectos de formação, não muito, mas um pouco, para começarmos também a pensar neste novo modelo que vai entrar em vigor a partir de 2023. Será um dia para não só o encontro de espiritualidade, mas também de formação, um pouco de formação. Já há umas linhas propostas para reflexão, onde é pedido também que as dioceses reflitam e também assimilem um pouco dessas modificações. Da essência do que é fé e o que é transmitido não tem assim grandes mudanças, é o modelo a qual estamos habituados que vai mudar. O sacerdote acredita que as ouvidorias estão em momentos diferentes da caminhada e por isso são precisos muitos desses encontros num ano pastoral marcado pelo regresso ao encontro. Agora, o desafio é aumentar o número de crianças inscritas na catequese. Temos chegado todo o tipo de informação, há sítios onde está a correr bem, bem no sentido de só o facto de já nos podermos reunir, já poder voltar a alguma normalidade. Já traz também aos catequistas um outro entusiasmo e uma vivência normal do que era os modelos pastorais a quais estávamos habituados. Atualmente nota-se uma grande diferença na participação dos miúdos. Já não existem tantas crianças inscritas na catequese, o qual também, por isso mesmo, este itinerário vai ser uma oportunidade para nós pensarmos no nosso modelo e aquilo que nós poderíamos ver no futuro, o que é que nós temos realmente a alterar. Um novo ano de desafios, mas com boas perspectivas no que à catequese diz respeito.
Maria era uma jovem como muitos de vocês. É o nome do Encontro Juvenil de Reflexão e Oração proposto pelo movimento da Legião de Maria em São Miguel. A frase preferida pelo Papa Francisco dá um mote para a Jornada Mundial da Juventude no próximo ano em Lisboa. E é com os olhos postos nas Jornadas Mundiais que todos são convidados a participar no encontro de 1 de dezembro, diz o padre Nuno Maiato. É uma apresentação da figura de Maria enquanto jovem, disponível e com características muito próprias como discípula e mãe de Jesus. No âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude, o movimento da Legião de Maria na Ilha de São Miguel também está a fazer este caminho e faz esta proposta não só aos jovens que vão participar nas jornadas, mas a todos os jovens, para além do nosso movimento, porque, de facto, as jornadas é uma oportunidade que nos é dada a todos nós para olharmos para esta figura que é a referência da nossa fé. Os jovens de São Miguel podem todos inscrever-se no encontro de 1 de dezembro no Centro Missionário dos Dionianos, em São Roque. Está aberto a todos, não só aos jovens legionários, a jovens que vão às jornadas, mas também a todos os outros. A inscrição basta-nos, portanto, mandar um SMS para o telefone 919577295, com o nome e com a idade e a paróquia de origem, e portanto, é bastante fácil, não é? A inscrição e a própria participação. Penso que vai ser interessante olharmos para Maria, mas a partir da sua juventude, que marcou as suas escolhas e a sua abertura a Deus, marcou toda a sua vida. O encontro de reflexão e oração promovido pelo Movimento da Legião de Maria, que este ano comemora 50 anos de presença nos Açores. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Esta semana falamos de Amanhã é um Novo Dia. Trata-se de uma comédia dramática italiana sobre dois amigos que se encontram em Roma depois de muitos anos sem se verem. Depressa nos apercebemos que o visitante tem muito medo de andar de avião, porque se decidiu a fazer esta viagem. Por outro lado, o visitado, Juliano, é alguém que se prepara para arranjar um novo dono para o seu cão. O que se passa? Juliano é, além disso, um ser humano com muitas falhas. Amanhã é um novo dia, joga com as percepções do cinéfilo. A situação dos personagens é introduzida lentamente e com bom efeito. Algum humor negro, crítica ao mundo das artes e à convivência humana em geral, são pontos fortes da narrativa. Mas é a calorosidade, ou se quisermos, o sentimentalismo italiano que acrescentam valor e humanizam o filme. É um buddy movie pungente, uma história de amizade que comove, que nos transporta para espaços de nós próprios que normalmente evitamos. Não recomendado a quem não gosta de emoções fortes, Amanhã é um Novo Dia conta ainda com o protagonismo de dois atores italianos bem conhecidos, Marco Giallini e Valerio Mastrandea. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E já chegamos ao nosso espaço de entrevista. A convidada desta semana já não é uma estreante aos nossos microfones, mas a verdade é que já não conversávamos há algum tempo. Mas, nesta altura do ano, conversamos sempre com Anabela Borba, presidente da Cáritas dos Açores. Nesta altura do ano, costumamos falar sobre a campanha 10 milhões de estrelas. Foi lançada no passado domingo. 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz, num contexto de guerra e de crise. É verdade. Ela nunca fez tanto sentido? Continua a fazer sentido, continua muito atual. Felizmente, praticamente todas as nossas cáritas nas diferentes ilhas aderiram à campanha e, portanto, vão, de facto, levar a cabo
por um lado, a sensibilização para os valores da paz e da construção da paz e, por outro, angariar fundos. Este ano, a angariação de fundos a nível nacional destina-se às emergências nos países lusófonos. Como sabe, temos tido vários problemas, sobretudo em Moçambique, com grandes tragédias de vidas humanas e materiais, naturalmente, e, portanto, a campanha nacional vai ser para esse fim. E também, naturalmente, para as questões depois que cada Cáritas diocesana, a parte remanescente, portanto, estes 35% é para este efeito, e depois o restante do lucro da campanha é para cada Cáritas local, neste caso cada Cáritas de Ilha, aplicar naquilo que achar mais conveniente. Sei que algumas Cáritas vão para as questões da precariedade, da pobreza, outras irão para a saúde, portanto há alguma diferenciação aqui nos Açores, e depois cada Cáritas a nível nacional irá para outros fins. Continuamos a falar também, neste momento não temos a campanha já para a Ucrânia, mas continua a ser pertinente, e a Ucrânia continua a ser um problema, como sabemos, muito grave para as populações locais. Da nossa campanha, a nível nacional, foram angariados perto de 700 mil euros, dos quais já estão na Ucrânia e nos países à volta da Ucrânia para emergência. Já avançaram 400 mil euros e continuando com 200 mil euros ainda, mais ou menos, em saldo, que vai ser para a emergência. Nós, eventualmente, gostaríamos que já não fosse para a emergência, que fosse para a reconstrução, mas provavelmente vão ser ainda necessários meios para fazer face à emergência. Neste momento, a questão mais premente é a questão dos geradores para abastecimento de eletricidade às populações. Não têm reportado tanto a falta de bens alimentares, portanto essa não tem sido a carência mais premente. Continuam a pedir apoio para a questão do suporte elétrico, e portanto é isso que tem estado a ser feito, e tem sido dessa forma que a Cáritas tem respondido. Também depois há uma parte que temos utilizado no acolhimento de famílias que vieram da Ucrânia para Portugal, e isso também está a ser suportado também naturalmente pelas diferentes Cáritas, onde as famílias estão portanto acolhidas, estão alojadas. E os Açores, receberam alguma família? Recebemos, a Cáritas da Ilha Terceira tem neste momento ainda algumas pessoas no seu espaço residencial, já estiveram umas que já saíram, que já foram para outros locais, e outras continuam ainda na Cáritas. Como é que se acolhem estas famílias? O que é que elas procuram nos países de acolhimento? Eu acho que algumas, eu sei que umas... Só para tirarmos esta sempre nuvem muito negra de vem cá roubar as nossas coisas e os nossos trabalhos. Não, com certeza que não. Eu sei que alguns, por exemplo, trabalham online. Sei que há famílias que neste momento que estão na Cáritas em que algumas das pessoas estão a trabalhar online. E não sei exatamente para onde, mas sei que trabalham online, procuram a paz e procuram neste momento condições de sobrevivência longe de facto daquele meio tão complicado em que a vida está na Ucrânia. Mas procuram sobretudo rapidamente encontrar soluções mais ou menos definitivas. Ok, portanto, então regressar à Ucrânia não faz parte. Sim, regressar à Ucrânia está nos projetos da maioria, naturalmente, mas enquanto estão cá, são pessoas muito estruturadas à procura de facto de soluções. E são pessoas autónomas. Sim, mais ou menos autónomas, quando naturalmente precisam de algum suporte inicial. Isto é um acolhimento que também tem o apoio do Governo Regional, e portanto é isto que se está a passar. Não era bem assim que sonhávamos celebrar os 20 anos da campanha 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz? Não era de facto. Era neste contexto. Vivemos de facto estes 20 anos sem guerra na Europa e de facto não estávamos à espera que surgisse uma guerra destas, e portanto, além de ser uma guerra, é uma guerra que visa, sobretudo, imprimir às pessoas da Ucrânia um sofrimento atroz, não é? Não é só uma guerra belicista, mas ela é uma guerra que neste momento está muito para além da guerra, porque está, de facto, a destruir tudo aquilo que são condições de vida para as pessoas. E, portanto, é, de facto,
um momento muito complexo que o mundo vive, pese embora depois todas as relações complicadas que existem também no Sudoeste Asiático, que isto não é só na Europa, o mundo está de facto muito complexo, e depois toda a crise que esta instabilidade da guerra e deste conflito na Ásia está também a implicar no comércio mundial e, consequência, nos preços e na instabilidade do orçamento das famílias, que vai naturalmente deteriorar-se ao longo do próximo ano. É precisamente para aí que vamos. Como é que as famílias açorianas estão neste momento? Temos recebido, as Cáritas Nacionais têm registado aumento de procura. Como é que estamos nos Açores? Na Cáritas Nacional o aumento tem sido de facto bastante grande, eu diria quase dramático. No caso dos Açores não é assim. E eu penso que não é assim por dois tipos de situações diferentes. Uma delas tem a ver com aquilo que a Cáritas é, isto é, sendo a Cáritas tão destinada a pessoas quase de fim de linha em termos de pobreza, a maioria das pessoas com dificuldades, mas com vidas mais ou menos estáveis, isto é, com empregos, mas que passam dificuldades, não chegam à Cáritas porque nós de facto não temos hipótese de as ajudar, pese embora elas tenham dificuldades. Portanto, existirão muitos casos que não chegam à Cáritas porque as pessoas sabem também que a Cáritas se destina de facto a pessoas que têm rendimentos tão baixos que não é de facto os delas, embora tenham dificuldades. Portanto, é a pobreza envergonhada que não chega à Cáritas. Não é só envergonhada, é envergonhada, mas também, por um lado ela é envergonhada, mas por outro ela não está nos nossos... nós temos critérios na capacidade de atendimento, porque tínhamos que ter algum critério, que é que vamos apoiar uma família que tem 1.000 euros de rendimento e quando há outras que têm 500, quer dizer, tínhamos que ter alguns critérios e, portanto, damos prioridade aos que têm menos. Naturalmente que pessoas que vêm agora às subidas dos juros, que têm empréstimos à habitação, estamos muito preocupados com essas situações e isso de facto é neste momento aquilo que nos preocupa mais do que vai acontecer e nós estamos como espectadores, sabemos que não temos hipótese nenhuma de chegar a esses casos, a não ser num apoio que não é isso que as pessoas, que não é o que as pessoas procuram, um apoio alimentar, não. Elas precisam é de dinheiro líquido para entregarem no banco onde tem a prestação da casa. Isso por um lado. Por outro lado, nas outras pessoas com baixos rendimentos e com precariedade, os programas que têm estado em vigor por parte do Governo Regional, em parceria com as instituições, é certo, mas, sobretudo, que já duram há muitos anos, como os programas de apoio alimentar, têm, de facto, funcionado e têm dado resposta a muitas famílias, nomeadamente aqui nos Açores, nomeadamente na Terceira, onde a Cáritas tem parceria com o Governo Regional e tem encaminhado as respostas, sobretudo, para os pedidos para essa resposta na distribuição dos bens alimentares e, portanto, sabemos que neste momento tem estado suspenso, não é suspenso, terminou um programa, vai iniciar-se outro, que irá funcionar provavelmente no início do próximo ano e, portanto, esperamos agora estamos a assistir, aliás, já a alguma pressãozinha, mas não tem nada a ver com aquilo que se passa no continente. De facto, é uma pressão menor do que isso. Mas também não poderá ter a ver, por exemplo, com o facto de, sendo os Açores uma das regiões, se não a região mais pobre do país, as Cáritas dos Açores terem sempre sabido e lidado muito com a pobreza, enquanto que as nacionais estão nesta fase agora? Não sei bem se será isso. As Cáritas dos Açores também, algumas delas não estão tão ativas quanto isso nesta precariedade. Esse é outro problema. Pronto, esse é um dos problemas grandes e, portanto, quando não estão ativas, não estão dentro do assunto, não têm atendimento semanal, como é que podem medir essa pobreza? Só por os casos que são sinalizados assim muito hipoteticamente, muito esporadicamente. Portanto, eu não iria por aí. Diria que muitas vezes a Cáritas nos Açores, as diferentes Cáritas de ilha, não têm o conhecimento real, nem têm meios também para acolher e para acudir a essas situações. Estou-me a referir, por exemplo, temos pouca nota de problemas no Faial, temos pouca ou nenhuma nota de problemas no Pico.
Mas provavelmente eles existirão. Onde temos alguma pressão que sentimos é aqui na Terceira e em São Miguel. Sabendo nós que em São Miguel a Cáritas também não tem muita vocação para este tratamento desta pobreza das famílias, mas está muito vocacionada para o público sem abrigo. Portanto, quando não se trabalha muito com esta área, ela passa um pouco ao lado, percebe? Portanto, eu não diria que não aparecem os casos. Às vezes nós não estamos tão por dentro deles quanto deveríamos ou quanto seria importante que estivéssemos. Agora, as pessoas que têm necessidade não tenham custo de se dirigir às diferentes Cáritas de Ilha e de procurarem a resposta, porque existem alguns meios para continuar a dar essa resposta. Enquanto Presidente da Cáritas, já falou que as ilhas mais problemáticas, que têm mais pedidos de ajuda, são efetivamente as ilhas com mais população, Terceira e São Miguel, mas quais são as ilhas que, enquanto Presidente da Cáritas dos Açores, a preocupam mais na dinamização do próprio núcleo, da própria equipa? Pronto, nós temos estado com alguns problemas há muitos anos para cá em São Jorge, que a Cáritas é praticamente uma estrutura que só dá resposta nas valências que tem e não está de facto atenta à questão social na ilha. Esse é um problema gravíssimo e que, com a vinda do novo Bispo, eu julgo que tem que ser, obviamente, resolvida. Das duas, uma, não faz sentido nenhum haver uma Cáritas que usa o nome de Cáritas para ter uma resposta só e quando a gente lhe fala de um problema de pobreza diz que isto não tem nada a ver comigo. Epá, isto não faz sentido nenhum e, portanto, eu acho que isto tem que ser combatido, porque não faz sentido. Depois tivemos alguns problemas em São Jorge, que a senhora Presidente da Cáritas faleceu ano passado e, portanto, o grupo está-se neste momento a haver uma reestruturação do núcleo e vai ser nomeada uma nova direção, mas neste momento estão a resolver-se, mas ainda não estão em grande ação. Provavelmente irão já fazer uma pequena ação agora de cabazes pelo Natal, mas não estão muito ativos. Aliás, também nunca foi uma Cáritas que tivesse uma resposta estruturada, a não ser só tinha com base no voluntariado e só praticamente no âmbito da precariedade, não tinha assim outras respostas. Depois, a questão do pico também é uma questão que nos levanta. Pronto, todas as ilhas têm problemas, não é? Por exemplo, uma ilha pequenina, que tem uma Cáritas muito pequenina, que é neste momento o Corvo, não refere problemas, nem refere neste momento grandes necessidades. Sabemos que as Flores estão muito preocupados porque fizeram umas obras e as coisas não correram muito bem, ainda estão com dívidas e, portanto, estão com alguns problemas de funcionamento também. O Pico vai gerindo como pode, mas também é uma ilha um bocadinho, tem sido sempre, em termos de Cáritas, um pouco complicada. Tem poucos meios, não tem, portanto, são núcleos nas diferentes zonas da ilha, mas também não tem uma ação permanente diária, não tem a porta aberta todos os dias, quer dizer, isto cria não tem a resposta social e, portanto, só funcionam com base no voluntariado, o que de facto também não é, eu diria que não é suficiente em termos de prestação de um serviço à população no seu todo. O mesmo se passa com o Faial, também com algumas dificuldades. Portanto, onde a resposta está mais estruturada, como sempre teve, é na Terceira e, de facto, e é em São Miguel. O que é que, e agora 15 de janeiro temos novo bispo na Diocese de Angra, o 40º bispo de Angra. Qual é a primeira preocupação que Anabela Borba, enquanto Presidente da Cáritas, vai expor no seu primeiro encontro com o novo bispo? A grande dificuldade de termos respostas na Cáritas nas diferentes ilhas. Essa é, para mim, a preocupação maior, porque de facto faz-me todo o sentido que haja Cáritas nas diferentes ilhas, mas que ela tenha uma ação permanente e constante, não só com respostas sociais, que essas são muito importantes. Também achamos que é muito importante o voluntariado, naturalmente, mas esse voluntariado e esta ação das ilhas, das Cáritas nas diferentes ilhas, tem que estar de tal maneira estruturada que permita dar a resposta às populações e, ao mesmo tempo, dar resposta por um lado e, ao mesmo tempo, ir tendo a temperatura daquilo que são as necessidades mais prementes da população. Essa, de facto, é a nossa
primeira conversa e o nosso primeiro encontro, naturalmente, com o Sr. Bispo vai ser à volta disto e como é que vamos ultrapassar estes constrangimentos que existem em algumas ilhas. Acha que este não aumento significativo de pedidos de ajuda neste contexto em que as famílias já começam a sentir algumas dificuldades poderá ter a ver com o conceito de aldeia, e aqui a aldeia no bom sentido que os Açores têm? Eu acho que tem muito a ver com isso. De entreajuda, de famílias, sobretudo famílias, não é? Eu penso que isso terá muito, muito peso naquilo que as famílias neste momento sentem e nas respostas que têm pelos que lhes estão próximos, que naturalmente são os primeiros a acudir, como deve ser, aliás, não é? Mas eu penso que isso tem muito a ver com isso. Como é que gostaria que os açorianos vivessem este advento que vamos entrar agora? Primeiro, com muita esperança, com esperança de que esta guerra chegue ao fim, e que se pode vislumbrar um futuro melhor, pelo menos para este povo da Ucrânia, no fundo nossos amigos e irmãos, e que deram de facto uma lição de heroísmo e de vontade muito marcante ao longo do último, eu diria quase um ano, não é? Estamos nisto praticamente há um ano. Essa é de facto a principal questão que vejo, com esperança de que esta guerra acabe e com esperança que os mercados se estabilizem, que a inflação desça e que se mantenha o nível de emprego, que felizmente temos assistido a um nível de emprego mais ou menos razoável em Portugal e também nos Açores, e naturalmente que as pessoas com algumas debilidades, nomeadamente na área da empregabilidade, que também elas, com programas novos que vão neste momento ser postos em prática pelo Governo Regional, em parceria com as instituições, que se possam encontrar respostas. Quais são esse tipo de programas? O que é que eles prevêem? Prevêem um acompanhamento muito personalizado das pessoas que estão sem trabalho e sem emprego, sem trabalho e sem emprego e sem formação, e um acompanhamento muito próximo dessas pessoas, quer para a sua formação, quer também junto das empresas para a empregabilidade. Pese embora nós percebamos que existem nichos de profissões que têm uma carência absoluta de mão de obra e que não encontram mão de obra, porque as pessoas arranjam outros expedientes e não querem trabalhos também. E, portanto, há aqui... Ainda ontem me diziam, mas isso é só pôr mais dinheiro em cima dos problemas, porque o problema está nas pessoas que não querem trabalhar. Também há muito disso, quer dizer, não podemos só dizer que não há emprego e que não há... Há aqui muitos problemas. Eu conheço imensa gente, nomeadamente na minha área, que é a agricultura, que não tem ninguém que queira trabalhar com os animais e pessoas que pagam ordenados muito acima do que é o salário mínimo. Bem, sei que são trabalhos exigentes, trabalhosos, com certeza, mas a agricultura toda a vida foi trabalhosa e exigente. E, portanto, se houvesse uma grande necessidade, as pessoas teriam que trabalhar, não é? E de facto, nota-se aqui alguma dificuldade das pessoas também quererem ter empregos e quererem ter empregos estáveis e remunerados, porque às vezes também ganham mais em expedientes do que propriamente com um trabalho normal. Como é que se resolveria isso para que isso fosse igual, não é? Porque há pessoas que efetivamente não conseguem arranjar trabalho por algum tipo de limitações, há famílias que até têm trabalho, mas que não conseguem... Pois, pronto, uma coisa é a precariedade por causa dos salários serem tão baixos, e são, na maioria dos casos, salários muito baixos, pronto, são coisas diferentes, não é? Depois temos outras pessoas que não têm acesso a transportes para irem para o trabalho. Nós temos muitos problemas. Agora também temos o problema ao contrário, que é o de haver trabalho e das pessoas não o quererem. Isso também é verdade. Portanto, não é uma tarefa fácil. Agora, provavelmente também teria que ser feito algum cruzamento de dados, porque é que as pessoas perdem o emprego, por exemplo. Uma pessoa que tem descontos na segurança social e que de um momento para o outro deixa de ter, ela vai dizer assim, porque fiquei desempregado, mas então vamos saber junto do empregador como é que foram as condições de desemprego. Eu sei de vários casos em que as pessoas de um dia para o outro deixam de aparecer nos postos de trabalho.
Claro que estas pessoas não podem ter o mesmo direito que os outros a um subsídio de desemprego, na minha perspectiva, não é? Ou a programas destes. O problema sempre foi a fiscalização, não é? Eu não digo bem fiscalização, mas de facto tem que haver aqui algum controle dessas situações, naturalmente. Como é que os açorianos poderão participar nesta campanha 10 milhões de estrelas, em especial nesta campanha de 20 anos, que assinala os 20 anos da campanha, neste contexto? Neste momento mundial. Estão a ser vendidas velas, na maioria das nossas ilhas, por grupos paroquiais, por grupos de catequese, é diferente de ilha para ilha, e, portanto, ou nas sedes das diferentes cáritas, aí estarão as velas à venda. E é assim que poderão proporcionar neste melhor momento, Natal. contribuir, por um lado, para esta campanha e, ao mesmo tempo, terem em mente as diferentes necessidades que existem no mundo. Temos, por um lado, a Ucrânia como grande foco de atenção, mas depois não podemos esquecer os países lusófonos que têm sofrido imenso, por um lado com guerras, com terrorismo, mas também com catástrofes naturais. E depois vimos o resto do mundo também, por um lado com guerras ou com ameaças de que elas vão existir, mas também com catástrofes naturais devido à questão das alterações climáticas. E, portanto, estamos num mundo muito complexo, mas também muito desafiante, e em que os cristãos devem olhar para isto tudo com esperança, mas ao mesmo tempo envolverem-se dentro daquilo que lhes é possível, porque nós pensamos sempre, mas eu com a guerra não posso fazer nada, mas eu com isto nada, então ninguém pode fazer nada com nada. Não, todos podemos dar o nosso contributo, de alguma forma, para a resolução dos problemas do mundo. Anabela Borba, muito obrigada pela conversa neste programa. É sempre um gosto conversar consigo. Muito obrigada. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.